para vir para a vigília, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter a vigília dos homens, 10h30 da noite. Vai ser uma noite que eu tenho certeza aqui que só eu e os homens vamos poder testemunhar, né? As mulheres depois só vão ouvir. Mas vamos à palavra de Deus, pessoal, que eu quero ganhar tempo. Atos capítulo 14. Abra aí sua Bíblia, Atos 14. Aí você vai lá no versículo 8. Atos 14, 8. Hoje, 10h30, a vigília dos homens. Amanhã, sábado, 3 da tarde, a reunião das crianças, né, a comemoração do Dia das Crianças. Vai ser amanhã. E domingo, a consagração das famílias. Domingo de buscar o Espírito Santo, é claro. Mas aquele dia também, a gente aproveitar o domingo para consagrar as famílias a Deus. Mas vamos lá, Atos 14. O versículo é o de número 8. Até o versículo 10, diz assim, ó. E estava assentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. O versículo 8 novamente. E estava assentado em Listra, certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Para por aqui, pessoal. Paulo está na cidade de Listra, evangelizando, e ele se depara com um cidadão nessas condições aqui, ó, leso dos pés, coxo desde o nascimento, que nunca tinha andado. Aqui, pessoal, eu faço uma observação. Seja grato a Deus por poder ver, enxergar, por poder ouvir, alguns ainda que com dificuldade, porque tem algum problema de surdez, por poder andar, por poder trabalhar. Agradeça a Deus, nós temos que ser gratos a Deus. Ele era leso dos pés, coxo desde o ventre da mãe e nunca tinha andado. Às vezes pessoas que andam, falam, ouvem, enxergam perfeitamente, reclamam da vida, reclamam porque não tem trabalho, reclamam porque não consegue isso, reclamam porque não consegue aquilo. Quando muitas pessoas, nesta situação aqui, dele, se tivesse saúde perfeita, teria muito mais garra, muito mais determinação para trabalhar do que pessoas que têm perfeita saúde. E às vezes a gente erra, e por que não dizer, às vezes a gente peca, porque tem saúde, mas reclama que não tem recurso, reclama que não tem dinheiro, reclama que não tem isso, que não tem aquilo, quando a pessoa tem saúde para poder trabalhar e ir para a batalha. Então seja agradecido a Deus. Deus, dentre as coisas que Ele abomina, Deus abomina a ingratidão. Então agradeça a Deus pelos teus olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, pernas para se locomover, braços para trabalhar, boca e língua para se comunicar e uma cabeça para poder pensar. Eu me lembro de um caso que eu fui visitar uma pessoa uma vez em outra cidade, e ele tinha 40 e poucos anos de idade. 40 e poucos anos de idade. Ele adquiriu uma doença, e a esposa dele me levou até a casa dele. Irmãos, ele ficava em cima de uma cama, mas vegetando do alto da cabeça até a planta dos pés. Mas vegetando completamente. E eu fui visitar ele com os olhos assim abertos. E a esposa dele disse para mim: pastor, ele ouve tudo. Dependendo de quem estiver conversando com ele, ou do que estiver falando, ele até lacrimeja os olhos. A gente vê que a lágrima escorre. A gente percebe que ele sente, mas ele não fala, ele não se comunica. Ele não se mexe, preso em cima de uma cama, com uma sonda, para fazer para fazer 2, uma sonda para se alimentar, 40 e poucos anos de idade.
Você olha para ele assim, fisicamente você não vê nenhum problema de saúde, mas coisa genética, coisa no sistema nervoso, que foi desenvolvendo, desencadeando outras doenças, vegetando em cima de uma cama. E eu olhando para aquela dona de casa, né, aquela esposa, que se desdobrava em cuidar do marido naquele estado vegetativo e tinha que trabalhar para manter a casa e cuidar dos filhos. Que luta ferrada daquela mulher, gente. Que luta ferrada. E às vezes a gente tem tanto e nem percebe o quanto a gente tem. E a gente é ingrato a Deus. E Deus abomina a ingratidão, a murmuração, a maledicência. Vá trabalhar, vá para a luta, irmãos. Vá para a peleja, vai para a guerra. E seja grato a Deus pelo que você tem. E pelo que você não tem e desejaria ter, não murmure. Peça a Deus e vá para a luta. Ele era coxo desde o ventre da mãe dele. Desde o ventre. Aí o que acontece? Versículo 9. Este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Paulo foi ao encontro dele, tiveram a oportunidade de se encontrarem. E a Bíblia diz que Paulo, fixando os olhos nele, veja isso, Paulo fixando os olhos nele, viu que ele tinha fé para ser curado. Olha isso, pessoal. Paulo não foi lá atrevido, vou orar em você, você vai se levantar. Não, não, não. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Quem quer receber milagre, quem quer receber as bênçãos de Deus, tem que ter fé para ser curado. Aqui está falando de uma cura, ter fé para cura. Mas a pessoa não tem que ter fé só para cura, ela tem que ter fé para outras coisas também, pessoal. Lembra quando Zaqueu se arrependeu, depois que Jesus pregou, o que é que ele disse que ia fazer? Alguém lembra? Ele disse que ia devolver 4 vezes mais a todos aqueles a quem ele tinha roubado. Preste atenção nisso. Irmãos, quanto tempo de trabalho Zaqueu teve para o governo? E quantas pessoas ele deve ter roubado no tempo de serviço que ele prestou? Agora você imagina quanto dinheiro que ele iria devolver. Quantos recursos que ele iria devolver. Então Zaqueu tinha que ter fé para abrir mão de tantos recursos que não eram dele, mas ele ia ficar desprovido de boa parte dos recursos. De repente, se as finanças dele estavam lá em 100%, ia cair para 20%, 10%, não sei, dependendo da quantidade que ele fosse devolver, mas ele tinha que ter fé para praticar a palavra de Deus. Ele tinha que ter fé para acreditar que naquele ato de obediência, ele iria ser provido e abençoado por Deus. Então tudo aquilo que você vai fazer em nome de Deus, em nome da palavra, em nome de uma promessa de Deus, você tem que ter fé, irmãos. Porque se você não tiver fé, simplesmente não acontece. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Como? Não sei. De repente, por um discernimento espiritual, Paulo olhou para ele, o Espírito Santo confirmou, ele tem fé para ser curado. Pode dar ordem para ele levantar. Ou pela conversa amistosa que eles tiverem em algum determinado momento, não sei. Mas Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Será que você tem fé? Não somente para ser curado, mas fé para receber qualquer outro tipo de bênção de Deus na sua vida? Porque quando você tem fé para receber algo, uma ordem vai ser dada para você antes. Guarde isso que eu estou te dizendo. Quando você tem fé para receber algo de Deus, uma ordem vai ser dada para você mostrar, apresentar essa fé e colocar essa fé em prática, se você não sabe disso. Então, primeira coisa, para receber qualquer coisa de Deus, você tem que ter fé. Segunda coisa, quando você tem fé, vai ser dada uma ordem para você apresentar essa fé e praticá-la. Como assim, pastor? Versículo 10. Disse em alta voz. Foi o que Paulo disse para ele? Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou. Está vendo aí? Imagino eu que tinha muita gente ali vendo em volta. Irmãos, Paulo diz assim para o coxo, ó, ei, levanta-te direito sobre os teus pés. Foi dada uma ordem para ele.
Você tem fé? Tenho. Levanta direito sobre os teus pés. Você lembra, até comentei na quarta-feira, você lembra da viúva de Sarepta, que estava lá com o meninozinho dela em casa? Só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Lembra? Lembra disso? Deus mandou Elias ir até a cidade de Sarepta, porque ele tinha ordenado que uma mulher viúva lhe sustentasse. Lembra? Eu contei de trás para frente, porque geralmente a gente conta lá de frente para trás. Deus mandou Elias até Sarepta. Não, de trás para frente. Olha só o que aconteceu, de trás para frente. Uma mulher que tinha um filho, estavam em situação precária lá em Sarepta. Só tinha um pouquinho de comida, não tinha mais nada, nem ninguém para pedir emprestado. Ela orou a Deus assim, ó, Deus, olha para nós aqui. Olha para o que nós estamos passando. Eu e o meu filho vamos morrer. Se ela era uma serva de Deus, ela deve ter dito, nós somos fiéis a Ti. Seja o nosso socorro, nos ajude. Ela era uma mulher de fé. Aí Deus pega e fala assim para ela, ó, tudo bem, eu vou te ajudar, mas faça o seguinte, eu vou mandar um profeta aí na tua casa para você sustentá-lo. Aí vem a pergunta, como é que uma mulher que já está sustentando ela e o filho já está a ponto de morrer, agora vai sustentar mais uma boca? Mais uma boca para comer? E por que eu digo que Deus falou para ela que ela iria sustentar? Porque Deus disse para Elias, eu mandei uma viúva te sustentar. Ou seja, Deus já tinha falado com ela. Quando você tem fé, Deus vai querer que você apresente essa fé. Repete para você mesmo, quando eu tenho fé, fala com vontade, diz assim, quando eu tenho fé, Deus vai querer que eu apresente essa fé. Irmão, você tem que apresentar a sua fé para Deus. A fé sem obras, ela é morta. E a fé, ela é apresentada através de quê? De ações. Paulo viu que ele tinha fé, aí Paulo disse, levanta. Paulo não foi lá, pegou ele aqui pelo tronco, ajuda aqui, rapaz, vai lá. Aí, vamos lá, pega, vai isso, vai. Não. Levanta. Você tem fé? Então apresenta a sua fé. Zaqueu, você tem fé? Então apresenta a sua fé. O cego lá que foi lavar o rosto lá no tanque de, esqueci o nome, tanque de Siloé. Você tem fé? Então vai lá e lava o rosto. Vocês 10 leprosos, vocês têm fé? Então vão lá, do jeito que vocês estão leprosos, e vão apresentar a oferta de vocês ao sacerdote. Vão lá. Mas senhor, nós estamos leprosos, não questiona, tem fé? Vai lá e apresenta a oferta. No meio do caminho, antes de chegar lá, eles foram curados. Porque a fé tem que ser apresentada. A fé não é aquela coisinha escondidinha que eu digo eu tenho fé, aí eu deixo guardadinho lá. Não, pessoal. A fé, ela tem que ser apresentada. Apresentada com ações práticas. Ações práticas. É no meu dia a dia. É com obras. É com atitudes. Quando você devolve o seu dízimo, você está apresentando sua fé. Quando você devolve sua oferta, você está apresentando sua fé. Quando você ora pela sua cura ou a cura de alguém, você está apresentando a sua fé, você está externando a sua fé. Quando você pratica determinadas ações baseadas numa promessa de Deus, você está apresentando a sua fé. Quando você renuncia o que você está fazendo de errado para ter ganhos extras, mesmo sabendo que, humanamente falando, você vai perder, você está apresentando a sua fé. Deus, eu vou deixar de praticar isso, vou perder esses ganhos extras, mas eu acredito que na minha obediência o Senhor vai me suprir. Você está apresentando a sua fé. Ele viu que aquele homem tinha fé. Será que Deus vê que você tem fé para ser abençoado por Ele? Porque Deus quer nos abençoar, irmãos. São inúmeras e inúmeras as promessas de Deus para cobrir todas as áreas da nossa vida com bênçãos aqui nessa terra. Bênçãos de cura, bênção de prosperidade, bênção de salvação na família, bênção de porta aberta, bênção de libertação, bênçãos de dons espirituais, inúmeras as promessas. Mas Deus quer ver que você tem fé para participar daquelas promessas na sua vida. Então você tem que olhar para as promessas de Deus e não ficar só olhando assim, nossa, que bonito, um dia vai acontecer. Não, você tem que ter fé para dar uma resposta a Deus mediante aquilo que você quer receber dele.
Deus, eu acredito nisso aqui, ó. Eu acredito nessa palavra. Eu acredito nessa promessa. Por isso que toda quarta-feira eu estou orando aqui pela minha família, Senhor. Por isso que eu olho para o meu marido, para a minha esposa, para os meus filhos, como pessoas já salvas, e eu declaro isso sobre a vida deles em nome de Jesus. Eu creio que eu tenho autoridade, Deus, sobre os demônios. Por isso que eu declaro que nenhum demônio tem poder sobre a minha vida, sobre o meu lar, sobre os bens, sobre os meus recursos, em nome de Jesus. Mas a pessoa que não tem fé, irmão, até ter medo de citar o demônio na oração, o nome do demônio na oração, ela tem. Não fala o nome do diabo, não, fala assim, coisa ruim, o mal. Pelo amor de Deus, irmãos, cadê a fé? A fé tem que ser externada. Todos aqueles que tiveram fé, eles expressaram, apresentaram isso a Jesus, a Deus. O cidadão lá, estrangeiro, Jesus pediu para ele ir curar o servo dele, e ele falou assim para Jesus: o senhor não precisa, eu sou lá na minha casa não, mande só uma palavra. Jesus se dispôs a ir na casa dele, né? Ele foi apresentar o caso para Jesus, aí Jesus se dispôs, eu vou lá. Aí ele disse, não, o senhor não precisa não, o senhor ir. Faça o seguinte, mande só uma palavra, e o meu servo será curado. Ele acreditava que de um jeito ou de outro, com uma palavra de Jesus, mesmo à distância geograficamente, ele ia ser curado, o servo dele. Aí Jesus, antes de liberar a palavra, Jesus ele expressa uma admiração. Ele diz assim, nem em Israel, nem na minha terra eu vi tanta fé. Mas nesse estrangeiro eu vi. Como é que pode? Então ele externou, apresentou a sua fé. Aí depois de Jesus fazer essa observação, aí Jesus diz, vai que o teu servo está curado. E o homem saiu crendo, irmãos. E ele foi no meio do caminho, vem ao encontro dele. E diz, teu servo foi curado. A que horas? Tal hora. Ele associou a hora que Jesus tinha liberado a palavra. Fé. Paulo viu que ele tinha fé. Deus, quando olha para você, ele vê que você tem fé, ou ele vê que você é uma pessoa apenas religiosa, que fica acreditando no tempo, quando Deus quiser, se Ele quiser, ou Deus, em nome de Jesus, eu vou experimentar milagres, respostas do Senhor na minha vida. Ele vê que você tem fé, ou ele vê que você é o portador apenas de uma religião, de uma doutrina da Bíblia, de um pensamento, de uma ideia. O que é que ele vê quando ele olha para dentro de você? Deus quer ver fé, irmãos. Porque a fé é aquilo que traz à existência as coisas que não existem. A fé é a certeza das coisas que eu espero. Eu estou esperando, não aconteceu ainda, mas eu tenho certeza, e ela é a prova das coisas que não se veem. Ele viu que ele tinha fé. Versículo 10. Disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Diga glória a Deus, aplauda a Deus por esse milagre lindo. E ele saltou e andou, pessoal. Ei, irmãos, Deus quer que você salte e que você ande, irmãos, em nome de Jesus. Há pessoas que elas estão paralisadas, paralíticas espiritualmente. Vou mais longe, preste atenção. A Bíblia diz que ele era leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe e nunca andou. Escute, isso aqui é para te chatear, te irritar num bom sentido. Há pessoas que desde o dia que nasceram, até os dias de hoje, mesmo depois de terem passado por processos de aceitar Jesus como Salvador, de nascer de novo e etc., ainda são pessoas que estão sem andar, desde o ventre de sua mãe. Mas o andar não é o andar, passo 1, passo 2, não é isso não. É andar para a vida. É realizar projetos. É viver não apenas aquilo que você quer viver, mas o que Deus quer que você viva. É avançar.
é prosperar, é crescer, é alcançar objetivos. Há pessoas que desde o ventre da sua mãe, do jeito que nasceu, ela é hoje. Ela nunca andou, mesmo depois de ter aceitado Jesus. Mesmo depois de ter nascido de novo, descido às águas. Em alta voz, Paulo disse: levanta-te. E ele saltou e andou, irmãos. Deus quer que você salte e ande para essa vida em nome de Jesus. Você está vivo. Há muita coisa para você realizar ainda, irmãos, aqui nessa terra. Você não está aqui por acaso, não. Você não é só um morador da rua tal, casa tal, CEP tal, bairro tal, cidade tal, não. Você é um servo de Deus que foi chamado para brilhar e ocupar um espaço que ninguém vai ocupar aqui nessa terra. Você foi chamado para fazer coisas, viver coisas que ninguém vai viver aqui nesta terra. Você foi chamado para isso. Então está na hora de você saltar e andar. Exatamente. Não fica leso sobre os teus pés, não. Salte e ande em nome de Jesus. Tenha fé, irmãos. Fé para falar, fé para trabalhar, fé para lutar, fé para ir atrás, fé para suar a camisa e acreditar que amanhã vai ser melhor, fé para chorar, mas chorar nos pés do Senhor e acreditar que as coisas vão mudar. Fé, fé, fé. Deus quer olhar para você e quer ver fé. A Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, aí Deus fala: a minha alma não tem prazer nele. Quer ver Deus perder o prazer num justo? É o justo perder a fé, ou não ter fé. Que isso não aconteça com você nem comigo, irmãos, pelo amor de Deus, jamais. Você pode ser assíduo na igreja de domingo a domingo. Você pode ser aquela pessoa padrãozinho, certinho, direitinho, ajeitadinho, todo montadinho. Mas se você não tiver fé, Deus não tem prazer em você. Quer ver Deus perder o prazer numa pessoa, ou não ter prazer nessa pessoa? Ela não ter fé. O que faz Deus se identificar com uma pessoa, meu irmão, é a fé que essa pessoa tem nele. Glória a Deus. Você quer ter fé em Deus? Não é, aquela canção não é para ser cantada assim não. Como é que diz a canção? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça o Salvador. Peça não, irmãos. Vamos encerrar. Romanos, não estava aqui no script não, mas é Romanos capítulo 10, versículo 17. Abra aí, Romanos 10, 17. Você entendeu isso? Fé, tenha fé, tenha fé. Uma pessoa que não tem fé é uma agonia, irmãos. Não acredita em nada, tem medo de tudo, é insegura, reclama, murmura, não tem ousadia, não tenta. Mas a pessoa que tem fé, às vezes ela é até meio atabalhoada, mas ela se taca, ela se lança, ela se joga, ela vai para cima, porque ela acredita. Romanos 10, 17, olha o que diz a palavra. Diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você quer fé? Quer mais fé? Ouça a palavra de Deus. Faça isso. Tenha contato diário com a palavra de Deus. Leia livros além da Bíblia, livros paralelos à palavra de Deus, de homens e mulheres sérios que falam sobre a palavra de Deus. Tenha contato diário, irmãos, com a palavra, porque é isso que vai trazer fé para você, que vai despertar esse crente cheio de fé que às vezes está adormecido aí dentro de você. Porque é agonizante uma pessoa não viver diariamente uma vida de fé. Eu comparo uma pessoa
que não vive uma vida de fé, preste bem atenção nesse exemplo que eu vou te dar para ficar marcado aí para você. Eu comparo um cristão, não é nem uma pessoa, mas um cristão que não vive uma vida de fé a uma pessoa que está internada e que ela não consegue se alimentar por conta própria, e ela está ali presa a aparelhos, a uma sonda, quase que agonizando, em alguns casos até agonizando. Então eu comparo uma pessoa que não vive uma vida de fé a uma pessoa que está agonizando numa enfermaria ou num leito de hospital. Porque está sempre ruim, sempre mal, sempre reclamando, nada acontece, nada está bom, nada flui. Mas quando a pessoa tem fé, irmãos, ela passa por problemas como qualquer outra pessoa. Mas a fé sempre faz a mão de Deus vir em favor daquela pessoa e tirá-la daquela situação. Porque Deus nunca deixa o justo ser desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Diga glória a Deus, aplauda bem forte ao Senhor, aleluia! Eita, meu Deus do céu! Isso me faz lembrar daquele versículo que eu citei para você, mas vou citar de forma mais completa, que Davi diz: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi o justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas que justo é esse que ele cita? É aquele que vive pela fé. E que diariamente ele apresenta a Deus essa fé. E ele traz o céu para a terra, irmãos. Porque o crente que tem fé é assim, ele traz o céu para a terra. Eu fico imaginando quantos testemunhos Elias tinha diariamente para contar. Quando ele chegou lá em Sarepta, se ele bateu um papo com a viúva sobre a vida dele, contou de onde veio, onde ele estava anteriormente, ele deve ter dito: eu estava lá no ribeiro de Querite, tomando da água do ribeiro lá. Sim, do que você se alimentava? Deus mandou os corvos me alimentar, então os corvos traziam alimento para mim. Falava como se fosse uma coisa comum, irmãos. Mas Deus, os corvos vinham trazer alimento. Eu estou aqui, daqui a pouco chegava um corvo ali com uma porção de pão, uma porção de carne. Trazia para mim como que uma pessoa traz uma feira para outra. É mesmo? Deus fazia isso. A pessoa ficava impressionada, irmãos. Os testemunhos. Isso é o que está citado na Bíblia, né? Porque o que não está citado na Bíblia? Então, a pessoa que tem fé, ela traz o céu para a terra. Ela traz o céu e torna favorável a mão de Deus à vida dela, irmãos. Aleluias. E é o que Deus está pedindo para você. Deus está dizendo que se você tiver fé, você vai saltar e andar, não importa quanto tempo você esteja preso nessa cadeira da vida. Quanto tempo você esteja preso, presa nesta situação. Não importa. Se você tiver fé, você vai saltar e andar e vai experimentar milagres grandiosos. Viva, irmãos, uma vida de fé. Não aceite ficar, pelo amor de Deus, não aceite ficar, dentro da comparação que eu te dei, preso num leito de vida espiritual ou numa enfermaria, quase que vegetando. Deus te deu um tesouro precioso, a palavra dele. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus me diz que tudo é possível àquele que crê. Essa palavra de Deus me diz que se você tiver fé, você vai dizer a este monte: ergue-te daqui para lá. E se você não duvidar no seu coração, isso vai acontecer. É claro que ele não está falando exatamente de um monte, mas de situações que precisam ser mudadas, que devem ser mudadas, modificadas, de condição, de lugar na nossa vida. É isso que essa palavra de Deus me diz. Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso que essa palavra de Deus me diz. Que nós somos inabaláveis. Que a graça que Deus nos deu nos torna inabaláveis. É isso que essa palavra de Deus nos diz. Então receba o poder de Deus na sua vida pela fé. Amém? Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus.
Nós vamos fazer uma oração dentro dessa palavra que eu te dei. Eu quero orar por ti. E você vai dizer para Deus: Deus, eu não vou ficar leso dos pés não. Eu vou saltar e andar. Eu vou viver a vida em nome de Jesus Cristo. É isso que você quer, irmãos? É ou não é? É ou não é? Então você fala isso para Deus em oração: Deus, eu não vou ficar leso dos pés não. Eu vou saltar e andar. Essa palavra é para mim, é para os obreiros. Essa palavra é para você, para todos nós, irmãos. Não aceite ficar leso dos pés. Deus, eu nasci para brilhar, eu nasci para inspirar outras pessoas, eu nasci para outras pessoas olharem para Cristo em mim e se sentirem inspiradas a lutar, a vencer, a caminhar, a levantar, a ser curada, liberta, a se libertar dos vícios, a ser de Deus, a ser campeão, a campeã do Senhor. Eu nasci foi para isso. Eu nasci para ficar debaixo de um alqueire, escondido, com aquela luzinha acesa, e ninguém vê nada. Não. Eu nasci para estar em cima do velador, e iluminar a todos, não só da sua casa, mas a todos que te veem. Amém? Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus, feche os olhos. Maior é o que está em nós, do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor Deus, de repente quando eu pregava, passava um filme na mente dessa pessoa, ou quem sabe não um filme, mas uma fotografia de um momento péssimo que ela está vivendo e que se estende durante muito tempo, Senhor. Meu Deus, e essa pessoa, ao mesmo tempo que ela recebia a ministração dessa palavra, ao mesmo tempo ela também se entristecia e se revoltava contra essa situação, porque ela não aceita, meu Deus, ficar lesa dos pés até os dias de hoje. E por quanto tempo mais, meu Deus, isso pode acontecer na vida dela? Mas essa pessoa hoje, Pai, ela entendeu que ela tem que expressar a fé que ela tem em Ti, e que ela precisa se levantar, dar um salto e andar para a vida, meu Deus, e viver os milagres do Senhor, e uma nova realidade, Pai, na vida da saúde, na vida familiar, na vida financeira, profissional, nos sonhos, nos projetos que quem sabe há muito tempo ela tem, meu Deus. E eu estou aqui nessa noite para unir a minha fé com a fé dessa pessoa, assim como Paulo uniu a fé dele com a fé daquele homem que tinha fé para ser curado, e ele disse: levanta-te, em voz alta. De um salto aquele homem se levantou, e em nome de Jesus eu libero sobre essa pessoa uma palavra de cura, uma palavra de libertação. Aqui há pessoas que precisam se libertar dos medos, dos traumas, das decepções, das agonias, meu Deus, de tantas coisas que amarram, que prendem a vida dela. Mas nessa noite eu digo: liberte-se disso em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que essa opressão, que essa depressão, que esse medo, que esse sentimento que te para, não mais terá poder sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu declaro que toda opressão do diabo, toda força maligna, o poder das doenças, das enfermidades, dos medos, das opressões, seja lá o que for, que até o dia de hoje estiver te prendendo, te amarrando, espírito de miséria, seja lá qual for o mal, em nome de Jesus eu ordeno que saia da sua vida, que deixe o seu corpo, que deixe os seus pensamentos, que deixe a sua alma, em nome de Jesus Cristo. Com muita fé diga: eu não aceito nenhuma opressão me amarrando, me prendendo. Diga: eu ordeno a todo espírito do diabo, diga: saia. Diga: toda opressão na minha mente e no meu coração, diga: saia. Diga: saia, em nome de Jesus. Deus, eu te peço, manifesta o teu poder, Pai, sobre a vida dessa pessoa, porque a partir de hoje ela está decidida, meu Pai, a levantar e andar.
andar para a vida, andar para os projetos, andar para os sonhos, andar para uma vida de liberdade, sem ficar olhando para trás, mas olhar para frente, meu Deus, olhar para o futuro, olhar para os planos que ela tem guardadas no coração e os planos que o Senhor tem para ela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero declarar essa pessoa abençoada por Ti nessa noite. Assim como aquele homem foi alcançado pela Tua graça, eu declaro que essa pessoa também, Pai, ela está sendo alcançada pela graça do Senhor, pela graça do Senhor. Levante as suas mãos e diga: Senhor meu Deus, com muita fé diga: Senhor meu Deus, eu recebo nesta noite a Tua graça sobre a minha vida. Diga: Pai, eu não vou ficar leso dos pés. Diga: eu vou me levantar, eu vou andar. Diga: eu vou progredir, eu vou avançar, porque o Senhor quer o melhor para mim. Diga: meu Deus, a minha vida será uma inspiração para outras pessoas, para a glória do Teu nome. E aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão. Bem bonito, irmãos, com muita fé, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus.